RCP Notícias. No Bom Dia Cabo Verde, não há tempo a perder, já são 7 horas. Vamos para as notícias, abrindo-os com os títulos da atualidade. O secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, representa Cabo Verde na Cimeira da Economia Digital a convite do Banco Mundial, Cimeira Global Digital, que decorre até quinta-feira próxima em Nova Iorque. O governo exorta a Corporação Financeira Internacional a financiar pequenas empresas, uma das vias para atingir a diversificação da economia, uma ideia defendida pelo vice-primeiro-ministro na apresentação do diagnóstico do sector privado, realizada ontem à tarde pelo Banco Mundial. O vice-primeiro-ministro promete para os próximos dias um encontro entre o governo, Banco de Cabo Verde e o INPS para analisar medidas decorrentes do relatório sobre os leilões. Presidente da Câmara Municipal acusa o seu antecessor e atual governador do Banco de Cabo Verde, Óscar Santos. Francisco Carvalho acusa de corrupção. As comissões de recenseamento eleitoral vão estar reunidas durante 3 dias a partir de hoje. Em agenda, a elaboração de um plano nacional integrado de recenseamento eleitoral que deve estar concluído em abril. A administradora executiva do Instituto Nacional de Saúde Pública, Edna Duarte Lopes, sugere que o país deve dispor de um regulamento para o uso do sal nos restaurantes e padarias. Conhecidos os destaques, confira agora o desenvolvimento destas e de outras notícias. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. As negociações para uma trégua na faixa de Gaza intensificam-se apesar da ausência de emissários do governo israelita. Os Estados Unidos continuam entre os mediadores, o Egito também. A trégua está com uma nova crise. O Egito, Hamas, Qatar e Estados Unidos prosseguem hoje pelo 3º dia consecutivo, mas Israel enfrenta uma nova acusação de maus tratos a prisioneiros palestinianos libertados recentemente. As Nações Unidas publicaram ontem um relatório segundo o qual há boas razões para acreditar que a violência sexual, incluindo a violação, foi cometida durante o ataque sem precedentes levado a cabo pelo Hamas a 7 de outubro em solo israelita. Respondendo às acusações israelitas, o secretário-geral da ONU, António Guterres, negou ter tentado abafar a investigação. Em nenhum caso o secretário-geral tomou alguma iniciativa para manter o relatório em silêncio, indicou o porta-voz de António Guterres, Stefan Dujarric. A parceria entre Cabo Verde e a Microsoft já se encontra em fase de implementação e estão definidas as áreas de interesse. A informação é certificada pelo secretário de Estado da Economia Digital. Pedro Lopes lembra que a parceria com a Microsoft está selada desde setembro do ano passado, em Nova Iorque, com a assinatura pelo primeiro-ministro do Programa de Desenvolvimento Digital. Já definimos as áreas de interesse, nomeadamente a questão da diáspora, a questão dos servidores públicos terem ferramentas para desempenharem melhor as suas funções, a questão da educação, o acesso dos professores, mas também dos alunos a ferramentas modernas, um centro de desenvolvimento de competências no parque tecnológico. Ou seja, são várias as áreas que nós definimos de interesse, conjuntamente com a Microsoft. Fez um trabalho de avaliação de Cabo Verde com a KPMG, uma grande consultora internacional. Tem sido dados cada vez mais passos de aproximação. Vou estar esta semana com a Microsoft e poder participar aqui num evento de altíssimo nível com esta grande multinacional. O secretário de Estado da Economia Digital também participa, a convite do Banco Mundial, na Cimeira Global Digital que decorre em Nova Iorque até a quinta-feira próxima. Mostra mais uma vez que Cabo Verde, apesar de sermos um país pequeno, começamos a ser relevantes no contexto africano. E esse é o nosso objetivo, é isso que definimos como metas, tornarmos um país relevante para o continente africano e para a nossa sub-região.
Este é um reconhecimento. Esta cimeira global inclui nomes como Ajay Banga, que é o presidente do Grupo do Banco Mundial, Satya Nadella, CEO da Microsoft, Vince Cerf da Google, CEO da Verizon, entre outros. Ou seja, é uma cimeira que tem aqui líderes mundiais, tem líderes também da indústria e que junta na sede do Banco Mundial em Washington, D.C., esta oportunidade das pessoas partilharem ideias, falarem sobre a inclusão digital, inovação, potencial transformador das tecnologias digitais para as pessoas, e falar também sobre os desafios como a inteligência artificial. É um dos oradores convidados. Sim, vai ser na quarta-feira. Vou representar Cabo Verde num painel onde vamos falar sobre o impacto da transformação energética para a transformação digital. Estes dois temas estão completamente interligados. Não há transição digital sem a transição energética. Em Cabo Verde fala-se de transição digital e transição energética, mas onde é que essas duas transições se cruzam na realidade concreta de Cabo Verde? Em diferentes áreas. No lado mais concreto, dou o exemplo do Parque Tecnológico, que no seu projeto inicial não contemplava, mas depois foi atualizado o projeto e contempla exatamente a parte da sustentabilidade. Nós sabemos que é importante hoje em dia desenhar espaços tecnológicos com vista à sustentabilidade também ambiental. E nós não conseguimos a transição ambiental sem tecnologia. Nós vemos em Cabo Verde o impacto da dessalinização, os objetivos são ambiciosos, já foram definidos pelo país, isto só é atingível com tecnologia e é por isso que estes dois setores estão completamente interligados. Pedro Lopes reafirma que Cabo Verde quer ser uma porta de entrada para o continente africano e uma referência na área digital. O governo exorta a Corporação Financeira Internacional, IFC, a financiar as pequenas empresas também, uma das vias para atingir a diversificação da economia. A ideia é defendida pelo vice-primeiro-ministro na apresentação do diagnóstico do sector privado, realizada ontem à tarde pelo Banco Mundial e pela própria Corporação Financeira Internacional. As duas instituições reforçam que as áreas de transportes e conectividade precisam de reformas e, como sectores propícios ao investimento privado, Cândido Fortes, apontam a economia do mar, o digital, turismo sustentável e energia. O diagnóstico do setor privado do país CPSD, realizado pelo Banco Mundial e a IFC, identifica, entre outros, como áreas estratégicas para o desenvolvimento do arquipélago, realça o economista do Banco Mundial para a África Ocidental, o turismo sustentável, indústrias criativas, nómadas digitais e economia do mar, nomeadamente nas pescas. São as pescas, como aumentar a produtividade desse setor, aumentar a sua capacidade de gerar renda, também traz oportunidades no sentido de aquacultura, que é um segmento com grande potencial. E, por fim, medidas que podem ser tomadas em termos de reformas regulatórias para aumentar o potencial de geração de emprego do setor digital, especialmente para mulheres e para jovens. O investimento na economia do mar e turismo sustentável são recomendações de destaque no diagnóstico do setor privado, salienta Rodrigo Andrade, que admite constrangimentos nos transportes e conectividade que o Banco Mundial vê, no entanto, como área de potencial crescimento se for alvo de reformas. Elogia Cabo Verde, no entanto, por ter resistido à subsidiação do setor energético e recomenda que aposte nas energias limpas. Cabo Verde está no caminho certo nesse sentido. Agora, o barateamento do custo de energia, o CPSD aponta que ele virá de forma bastante inexorável com a adoção de tecnologias de geração mais baratas, mais sustentáveis. Essa energia pode ser armazenada em infraestrutura de grande capacidade e o setor privado ele tem um grande papel nesse sentido. A Corporação Financeira Internacional IFC investiu até agora 65 milhões de dólares no país e promete aumentar o pacote para 90 milhões ainda este ano. O vice-primeiro-ministro e das Finanças Olavo Correia advoga, além disso, um apoio maior à diversificação da economia e para as pequenas empresas nacionais. Temos de garantir as condições para que Cabo Verde possa produzir energia mais barata, energia mais limpa e energia também menos dependente de fontes externas. Colocar o digital ao serviço das economias, mas também colocar o digital ao serviço da governação pública, para que possamos combater a burocracia e garantirmos serviços públicos digitais. O turismo é muito importante, mas nós temos que diversificar a nossa economia. Mais economia azul, mais economia verde, mais economia digital, mais economia de conhecimento, mais indústrias criativas. O diagnóstico da IFC do setor privado do país diz que o modelo turismo sol e mar já mostrou os seus limites e identifica também como outros nichos de elevado potencial o ambiente indústrias criativas ou iatismo, o digital na governação e na sua integração no turismo, o empreendedorismo digital e hub digital regional e para a diáspora.
O vice-primeiro-ministro promete para os próximos dias um encontro entre o Governo, o Banco Central e o Instituto Nacional de Previdência Social para análise de medidas decorrentes do relatório do Banco Central sobre os leilões, o primeiro realizado em dezembro passado, mas sem efeito prático devido à intervenção do Banco de Cabo Verde. Então, com esse parecer do BCV, estamos a analisar, vamos chamar o BCV, vamos chamar o NPS e o Governo também na mesa e vamos tentar otimizar as recomendações e criar aqui um quadro em que todas essas preocupações possam ficar salvaguardadas. Primeiro, rentabilizar os ativos da melhor forma. Segundo, utilizar os ativos da NPS para investir na economia cabo-verdiana e para ajudar no investimento na economia cabo-verdiana. Em terceiro lugar, garantir as condições para que continuemos a ter um sistema financeiro estável, solvável, um sistema financeiro bem regulado, um sistema financeiro. O Banco de Cabo Verde considera que a recusa do INPS em disponibilizar o regulamento dos leilões evidencia a violação do princípio da transparência. No comunicado emitido sexta-feira passada, o BCV confirma a introdução de novas regras de rateio a meio do percurso, o que reforça ainda mais a falta de transparência. O Banco de Cabo Verde esclarece que a escolha de determinados indicadores poderia ter provocado a desmobilização de mais de 3 milhões de contos de alguns bancos para um único banco e, neste caso, é o IIB. O presidente da Câmara Municipal da Praia reitera todas as acusações por ele proferidas sexta-feira passada de que há uma coligação que envolve o MPD e instituições do Estado para o derrubar. Ontem, Francisco Carvalho introduz um elemento novo. Acusa de corrupção o seu antecessor e atual governador do Banco de Cabo Verde, Óscar Santos. Detalhes com o jornalista Óscar Monteiro. Questionado sobre o pedido do líder da Comissão Política do Movimento da Democracia da Praia para reconsiderar as suas acusações contra instituições do Estado, Francisco Carvalho disse que mantém a sua posição. Sublinhou que as suas afirmações têm a ver com o que tem acontecido nos últimos tempos na Câmara Municipal da Praia em termos de inspeções e auditorias. E eu reitero as acusações de uma forma mais clara ainda. Eu volto a dizer que as instituições da República coligaram-se, fizeram uma coligação para atacar a Câmara da Praia. Durante os 12 anos que o MPD esteve na Câmara da Praia, não houve nem sequer uma única inspeção. Nenhuma. Nós chegamos à Câmara e, de repente, há uma lista interminável de inspeções e auditorias. Isto é público. Se, durante 12 anos, não há nenhuma inspeção, uma nova força política chega à Câmara e aparece um conjunto de inspeções, há coligação, há combinação entre as instituições. Francisco Carvalho exemplificou o caso das obras no ténis do Platô, onde, segundo ele, tiveram 2 financiamentos para um único projeto. Um outro facto importante que fundamenta, exemplifica a coligação das instituições da República para atacar a Câmara da Praia. Há o relatório da inspeção, que traz, aí sim, factos que são factos de corrupção. Não é esta manobra de tentar substituir a palavra corrupção por ilegalidades, essas coisas. Há factos de corrupção. Primeiro, o presidente da Câmara anterior sozinho assinou um empréstimo bancário de 174 mil contos, sem passar pela Assembleia Municipal. Sozinho assinou um contrato de um empréstimo de 174 mil contos sem passar pela Assembleia. Grave. Por outro lado, nós temos as obras no ténis, ali no Platô. Essas obras tiveram 2 financiamentos. Quer dizer que alguém ficou com um financiamento no bolso. Isso é evidente. Um financiamento. Através desse empréstimo de 174 mil contos, uma parte foi para pagar as obras no Platô, ali na zona de ténis, e um outro financiamento para essas mesmas obras, de um fundo que a Câmara foi buscar. 2 financiamentos, uma única obra, alguém ficou com um financiamento. O presidente da Câmara Municipal da Praia reiterar e sublinhar as suas acusações de que existe uma coligação entre o MPD e as instituições do Estado com o propósito de derrubar o seu mandato. As comissões de recenseamento eleitoral vão estar reunidas durante 3 dias a partir de hoje, em agenda a elaboração de um plano nacional integrado de recenseamento eleitoral. O diretor nacional da Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral é taxativo na Nivaz. O plano deve ficar concluído em abril.
Durante 3 dias, todas as comissões eleitorais vão estar reunidas. As linhas que orientam a criação de um Plano Nacional de Recenseamento Eleitoral para os próximos anos é o que se objetiva, afiança o Diretor Nacional da Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. Os 3 dias vão ser, sobretudo, de análise, de diagnóstico, de brainstorming, de ideias, de troca, de partilha. E tudo isso depois vai ser trabalhado por uma equipa especializada que depois vai, portanto, conceber e desenhar todo o plano. Portanto, é uma primeira fase para, digamos, debater os desafios do processo de recenseamento e, sobretudo, planificarmos uma estratégia de recenseamento eleitoral que é para podermos, então, melhorar, é mesmo essa, é conseguir, portanto, acelerar todo o processo para conseguirmos melhores resultados. Salif Silva assegura que o citado plano não abarca somente as eleições autárquicas que se avizinham. Não estamos a fazer um plano só para as eleições autárquicas. O nosso plano visa, portanto, todo o ciclo eleitoral. Portanto, as ações depois vão ser contínuas e vão ser implementadas ao longo dos próximos anos. Aumentar o número de novos inscritos é outra meta desse encontro. A cerimónia de abertura vai ser presidida pela Ministra da Justiça, Joana Rosa. A administradora do Instituto Nacional de Saúde Pública, Edna Duarte Lopes, sugere que o país deve dispor de um regulamento para o uso do sal nos restaurantes e padarias. Temos um artigo sobre o perfil e teor do sal utilizado nos restaurantes e padarias de Cabo Verde. E como é que estamos? Muito sal? Muito sal. E inexistência, pelo menos por aquilo que os responsáveis nos disseram, inexistência de uma regulamentação da utilização do sal nos alimentos. Há situações gritantes mesmo. Então há muito trabalho a fazer, de restaurantes que utilizam até 10 vezes mais a quantidade que é recomendada pela OMS. Declarações ao programa Discurso Direto de ontem à noite. Doutora em Psicologia, Edna Duarte Lopes, é a coordenadora da equipa que elaborou o Guia de Alimentação Infantil, editado em 2021. Discurso Direto é reposto depois das notícias das 9 horas. Edna Duarte Lopes fala de várias questões, nomeadamente a obesidade, que já é, segundo ela, um problema de saúde pública. Depois da entrevista com a administradora do INSP, tivemos informação segura de que o Programa Nacional de Nutrição tem em mãos uma proposta de lei para o uso do sal, açúcar e gorduras. Super terça-feira nos Estados Unidos, em 15 estados vão decorrer as votações para republicanos e democratas. Joe Biden não tem concorrente, mas Donald Trump vai enfrentar Nikki Haley, que, no entanto, tem apenas uma vitória conseguida no domingo. O presidente senegalês Macky Sall já tem entre mãos a proposta para uma data para as eleições presidenciais. Carlos Santos aponta-se para 2 de junho, mas a maior parte dos candidatos continuou a insistir que a eleição presidencial deve ter lugar antes do fim da posse de Macky Sall, do fim do mandato de Macky Sall. Fica esta nota da informação internacional, mas precisamente aquilo que acontece no Senegal no fecho deste primeiro jornal, quando já passam sensivelmente 20 minutos das 7 da manhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.